Vamos ver a especificação da primeira fase do projeto de um plotador de gráficos, que corresponde à nossa avaliação sobre programação visual. O objetivo do projeto é desenvolver um plotador de gráfico como esse que está aparecendo aqui. Então você tem uma área onde vai ser plotado o gráfico e você tem aqui a escolha dos limites dos eixos. Aqui ele está de menos 9 vezes 10 elevado a zero, ou seja, menos 9 a mais 9. Vamos mudar isso aqui para menos 7 até 7. E no eixo Y, que está de menos 9 a 9, vamos mudar para menos 2 a 2. Em seguida, você pode escolher a função que você quer plotar, vendo aqui no menu plotagem, função. Eu vou escolher a função seno de x, plotada na cor azul, ok. Aqui a função desenhada. Se você, por exemplo, mudar a coordenada do eixo x, vamos mudar, por exemplo, o expoente, que está de menos 7 a 7. Se eu mudar isso para expoente 1, fica de menos 70 a mais 70. Se eu botar para menos 1, fica de menos 0,7 a 0,7. Eu posso plotar outra função. Vamos escolher a função cosseno de x, agora em cor vermelha. Então aqui estão plotadas as duas funções. Se você maximizar o aplicativo, a área de plotagem também se ajusta. Vamos voltar para a dimensão original. E se você clicar em um ponto qualquer do gráfico, por exemplo aqui, na parte de baixo aparecem momentaneamente as coordenadas aproximadas daquele ponto. Se você clica em apagar, isso elimina as funções e volta à situação original sem nenhuma função plotada. A especificação do projeto plotador traz algumas observações que devem obrigatoriamente ser seguidas por vocês no desenvolvimento do projeto. A primeira delas, vocês vão precisar de uma classe para evaluar uma expressão. O que é evaluar? É pegar um texto, um string, por exemplo, que contém seno de x, sn, a parêntese x, fecha parêntese, e calcular o valor, um número, equivalente a esta expressão que está armazenada no string quando x tiver um determinado valor, ou seja, um calculador, um interpretador de expressões. Essa classe evaluator já está disponível no SIGA. Vocês não podem modificá-la e precisam incorporar no plotador de gráfico. A interface deve ser feita em Qt e a interface que vocês devem implementar deve ser essencialmente idêntica àquela que está contida aqui na especificação. Alterações mínimas, aumentar a largura um pouquinho para um lado ou para o outro, pode ser feita, mas o objetivo não é desenvolver uma interface qualquer. Tem de ser esta interface que está especificada aqui, usando os componentes, os widgets que fazem parte dessa especificação. Uma coisa que está proposta, não é obrigatório, vocês podem não seguir, mas a gente recomenda muito que seja adotada. É fazer o desenvolvimento em duas fases. A gente vai fazer na fase 1 o plotador com algumas limitações e em seguida, na segunda fase, vai modificar esse projeto desenvolvido na primeira fase para incorporar outras funcionalidades. Para iniciar a implementação da fase 1 do projeto plotador, você vai utilizar a funcionalidade do Qt Creator para criar um projeto que a gente vai denominar de plotador, que vai ter uma janela principal. A classe dessa janela principal a gente vai denominar de main plotador. Essa classe é herda da QMain window. O Qt Creator vai criar os arquivos .h, .cpp, .i correspondente a essa classe e a gente vai acrescentar dentro do projeto os arquivos evaluator.h e evaluator.cpp, usando a funcionalidade para adicionar arquivos existentes do próprio Qt Creator. Feito isso, a gente vai começar a fazer as definições principais do design da janela principal do programa. Este aplicativo deve ter uma dimensão de 800 por 600. O título na janela deve ser plotador de função e você vai acrescentar dentro desse projeto dois objetos. Um keyframe do lado direito e um keylabel do lado esquerdo. Para cada um desses objetos você vai alterar algumas das propriedades. Essas alterações podem ser feitas dentro do Qt Designer, por exemplo, o tamanho, a política de expansão, como é que ele deve aumentar ou diminuir quando você aumentar e diminuir a janela, e você deve selecionar a janela principal como um todo e escolher alinhamento horizontal. Então esses dois objetos devem estar conectados para que eles fiquem sempre horizontalmente alinhados.
Feito isso, você já deve fazer o primeiro teste, compilar e executar o programa, que quando você executar deve aparecer algo muito semelhante ao que está apresentado aqui nesta figura. E você já deve testar o comportamento desse aplicativo quando você maximiza e minimiza a janela. Então pegue o executável e faça alterações, maximizando a janela, reduzindo, aumentando, para ver se quando você faz essas alterações, a largura do keyframe nunca se altera, a largura do keylabel se altera, porém nunca fica menor do que o valor mínimo, e a altura dos dois widgets é sempre igual. Quando um crescer, o outro cresce e fica sempre do mesmo tamanho. Em seguida, nós vamos povoar, inserir objetos do keyframe que fica na direita da janela principal. Aqui você tem a listagem de todos os widgets que devem ser inseridos e as propriedades que devem ser modificadas em cada um deles, mas em linhas gerais, dentro do keyframe você vai inserir uma keytable widget, depois uma linha, depois um alinhamento em grade, uma linha e um keypushButton. Dentro do alinhamento em grade você vai inserir 6 keylabels para indicar os títulos das diversas linhas e colunas do alinhamento em grade e 6 spinbox para modificar as dimensões. Quando tiver inserido todos esses objetos, você seleciona o keyframe como um todo e escolhe para esse keyframe o alinhamento vertical. Então todos os widgets que você inseriu dentro, eles ficam centralizados e ocupando toda a dimensão. O keytable widget aumentou de tamanho, expandiu até conseguir ocupar toda a altura do keyframe. Em seguida você vai acrescentar o menu denominado plotagem na janela principal do aplicativo, que vai ter as opções função 3 pontinhos, apagar, um separador e sair. Feito isso, você vai compilar e executar o programa, que deve gerar, ao executar, uma janela com esta aparência aqui. Você, ao maximizar a janela, aumentar o tamanho da janela, esta tabela do keyframe deve aumentar. Quando diminuir a altura da tabela também se modifica. Quando você mexer na largura para mais ou para menos, a largura do keyframe não deve se alterar e o aumento ou diminuição da largura deve se refletir em aumento ou diminuição da largura do keylabel. Em seguida, nós vamos criar os slots automáticos que reagem às ações que possam vir a ser executadas pelo usuário em cada um desses widgets que a gente acrescentou. Nós vamos acrescentar slots que reagem às ações do menu, aos spinbox e ao botão apagar. Nas ações do menu, por exemplo, eu vim aqui na ação apagar, uso a funcionalidade Go to Slot e acrescento um slot quando essa ação for selecionada. Triggered. Para cada um dos spinbox, a mesma coisa, eu posso vir aqui em Go to Slot e adicionar um slot sempre que o valor deste spinbox for alterado. E no botão, eu posso vir para Go to Slot e acrescentar um slot sempre que o objeto for clicked. Depois nós vamos criar e adicionar ao projeto uma nova classe que representa a janela de diálogo, que eu chamei de ler função, que se abre sempre que o usuário escolhe digitar uma nova função a ser plotada. Para isso, a gente vem aqui no nome do projeto, clica com o botão da direita e escolhe a opção adicionar uma nova funcionalidade e nós vamos escolher uma nova classe QT baseada em widgets e formando uma nova classe. Escolho essa opção, depois vou escolher em que modelo essa janela vai ser baseada, vai ser uma caixa de diálogo com botões embaixo. Em seguida, nós vamos fazer alterações no design dessa classe LeFunção utilizando o Qt Designer. Os widgets que devem ser adicionados, bem como as modificações nas suas propriedades, estão todos descritos aqui. O que deve acontecer é você no final ter a janela com essa dimensão 400 com 200, os botões da caixa de diálogo estão centralizados e a gente acrescentou aqui um Line Edit e um Keylabel que estão alinhados horizontalmente. Depois 4 botões do tipo Radio Button, daquele que quando você seleciona um, os outros são desselecionados, que estão dentro de um alinhamento em grade, e os slots que reagem automaticamente a ações nesses widgets. Sempre que você clicar em algum desses 4 botões ou no botão de OK, isso deve gerar uma reação
através desses slots automáticos que você vai acrescentar usando a funcionalidade GoToSlot do Qt Designer. Após isso, a gente encerrou as modificações que a gente precisa fazer nas nossas janelas usando o Qt Designer e vamos passar a modificar o código das classes. Primeiro vamos mexer na declaração, no ponto H da classe LeFunção, acrescentando um sinal, side include função, uma nova função membro pública clear e um dado privado co. E na implementação, no LeFunção.cpp, a gente vai alterar as funções que foram adicionadas para levar em conta as operações que são necessárias na classe LeFunção. Por exemplo, na função clear, você vai limpar o conteúdo da LineDit onde o usuário digita o nome da função, para quando você abrir pela segunda vez essa janela de pop-up, não está o conteúdo que foi digitado na primeira vez. E no slot automático OnButtonBox Accept, que é chamado quando o usuário clica no botão OK, então ele emite o sinal que você declarou no ponto H, tendo como parâmetros a cor que o usuário escolheu e a função que o usuário digitou. Na declaração da classe main.plotador, nós vamos acrescentar 6 funções membro privadas, sendo 4 funções para fazer conversão de unidades. A função exibir funções vai mostrar na tabela que fica dentro do keyframe da direita da interface o nome de todas as funções que estão sendo plotadas e a cor associada a cada uma delas. E a função auxiliar desenhar gráfico, cada vez que ela é chamada, ela redesenha todas as funções e os eixos. Temos também um slot privado, slot inclui função, que deve ser chamado sempre que o usuário, na janela de pop-up, digitar uma nova função, escolher uma cor e digitar OK. Esse sinal vai ser recebido por esse slot. Vamos acrescentar também alguns dados membros privados. LeFunção é um ponteiro que aponta para um objeto da classe LeFunção que a gente acabou de definir. Esse objeto vai ser alocado dinamicamente e é ele que vai ser exibido sempre que a gente quiser que a janela pop-up apareça. Eval é um vector de objetos do tipo evaluador. Essa classe evaluador é aquela que já está pronta, que vocês incorporaram no projeto. Então esse vetor vector vai conter todas as funções que devem ser plotadas. Da mesma forma que o vetor cor é um vector de keycolor, vai conter cada uma das cores associadas a cada uma dessas funções. Então a primeira função vai ser em vermelho, a segunda função em verde e assim sucessivamente. Largura e altura são as dimensões em pixel da janela onde vai ser desenhado o gráfico, e min_x, max_x, min_y e max_y são os valores doubles correspondentes aos limites mínimos e máximos de cada uma das dimensões. nmark_x e nmark_y são dois inteiros, são o número de marcadores que a gente vai fazer, o número de tracinhos entre o limite mínimo e máximo nas duas dimensões. Na implementação dela, na função construtora, a gente vai chamar os construtores de todos esses dados que nós acrescentamos, vamos conectar o sinal que foi incluído na classe LeFunção com esse slot que nós acabamos de declarar na main.plotador e fazer uma série de ajustes nas propriedades gráficas da interface, mudando cor de fundo, política de redimensionamento, cabeçalho das tabelas e uma série de outras coisas que estão declaradas aqui. Ao final disso, você vai compilar e executar o seu programa e você deve ter uma janela parecida com essa que está aqui. Por exemplo, vocês notem que esta tabela aqui, que está dentro do keyframe, já tem o cabeçalho na cor certa e na política de redimensionamento correta. Os spinbox estão com valores iniciais que fazem sentido. Em seguida, você vai adicionar as ações, o código que deve ser executado nos slots associados a cada uma das ações do menu. Ao escolher a ação função, por exemplo, o que é que ele deve fazer? Chamar a função clear que a gente definiu na classe LeFunção, limpa o conteúdo anterior, e exibe a janela para a qual o ponteiro LeFunção aponta. Então deve aparecer a janela de pop-up. Apagar faz a mesma coisa que clicar no botão apagar e sair encerra a execução. Com isso, depois que você compilar e executar o programa e escolher a opção função, você deve ter um comportamento como esse aqui, aparecendo a janela de diálogo. Nos slots que são acionados quando você mexe no valor de algum dos spinbox, o que você tem que fazer é alterar o valor das variáveis internas min_x, min_y, nmark_x, nmark_y,
que armazena os limites máximos e mínimos dos gráficos. Você, além de alterar essas variáveis, você eventualmente tem de alterar também o valor limite de algum outro spinbox. Por exemplo, quando você altera o mínimo de x, você tem de alterar o mínimo para o spinbox de máximo de x. Temos também o slot automático, que responde ao fato de você clicar no botão push apagar, que vai limpar todos os dados utilizando a função clear do vetor que armazena todas as funções, o clear do vetor que armazena todas as cores de plotagens, e vai reexibir a lista de funções e o gráfico, chamando as funções auxiliares exibir gráfico e desenhar gráfico. Em seguida, nós temos as funções que são utilizadas para plotar o gráfico, que fazem a conversão de unidades de valor x e y para a coordenada i e j. Nós temos as 4 funções privadas que fazem essas conversões nos dois sentidos. O slot, que é chamado para incluir uma função, ele é ativado pelo sinal OK vindo da janela de pop-up, recebe como parâmetros uma keystring com o texto da função que foi digitado pelo usuário e uma keycolor com a cor que foi escolhida para ser traçada aquela função. Com a string, ele vai passar como parâmetro para o set da classe Evaluator, tentando criar um evaluador associado a essa string. Se deu tudo certo, vai pegar este evaluador e a keycolor e inserir nos vetores correspondentes, adicionando essa função no conjunto de funções que vão ser plotados. Se a função que foi passada como parâmetro contém algum erro, isso vai gerar a exceção. Isso é feito dentro de um try. Em caso de erro, o catch do try deve abrir no KeyMessageBox Critical com essa aparência. A próxima função a ser desenvolvida é a função auxiliar exibir funções, que serve para mostrar na KeyTableWidget todas as funções que estão sendo plotadas com suas respectivas cores. Para isso, você apaga o conteúdo anterior da tabela de funções, faz o número de linhas da tabela ser igual ao número de funções que está armazenada nos vetores, e aí começa a preencher. Para cada linha da tabela, você vai gerar 2 keylabels, um keylabel que vai ficar na coluna da esquerda contendo a cor e outro keylabel que vai ficar na coluna da direita contendo o texto associado à função. Feito todo esse procedimento, compila e executa, digitando 4 funções, por exemplo, essas que estão aqui. O resultado deve aparecer no seu aplicativo, aqui na tabela de funções, as 4 funções que você digitou com as 4 cores que você escolheu. A próxima função auxiliar a ser desenvolvida é a função desenhar gráfico, que provavelmente é a função mais importante do aplicativo, é aquela que desenha o gráfico de todas as funções. Você vai fazer o desenho utilizando as ferramentas QPen e QPainter do Qt em um objeto, um QPixMap, cuja largura e altura você vai obter pegando a width e a height do keylabel dentro do qual o gráfico vai ser exibido. A gente começa preenchendo o Pixmap todo com a cor branca e depois vai desenhar os eixos. Todos os desenhos são feitos utilizando a função drawLine, que desenha uma linha. A gente vai evitar utilizar essa função drawLine passando parâmetros inteiros, porque isso faz arredondamentos e prejudica a precisão. A gente vai utilizar a função drawLine recebendo parâmetros, números em pontos flutuantes. Mesmo que esses números representem pixels, mas a função drawLine não tem nenhum problema em traçar uma linha do pixel 3.7 até o pixel 4.22, faz as aproximações necessárias para que o desenho corresponda a esses números em ponto flutuante. Você faz o teste se o eixo X está visível. Como é feito esse teste? Você vai calcular a coordenada I, a coordenada linha, correspondente a Y igual ao valor 0. Se esse valor da coordenada linha, da coordenada I, estiver entre 0 e a altura menos 1, sinal que esse eixo é visível, ele deve aparecer. Se estiver, desenha o eixo X com seus marcadores, com seus tracinhos, e faz a mesma coisa com o eixo Y. Se o vetor de funções estiver vazio, sinal que não tem nenhuma função a ser exibida, então encerra por aqui, porque traçar o gráfico é só traçar os eixos. Se não, vai começar a traçar os gráficos função por função. Então faz um for para cada uma das funções, traça do primeiro ponto até o último uma linha que interliga do pixel do valor anterior da função ao valor atual
da função. Faz isso para todas as funções e depois conclui o desenhador, dá o End no QPainter e exibe o QPixMap que você desenhou dentro do QLabel gráfico, usando a função setPixMap. Espera-se, após ter desenvolvido essa função, que se você escolher plotar uma função seno de x de cor azul e a função cosseno de x de cor vermelha, alterar os limites do eixo x para menos 7 a 7 e y para menos 2 a 2, você deve ter um resultado como aparece nesta figura. Isso conclui o desenvolvimento da fase 1 do nosso projeto.